Você conhece a lenda do gato preto, das cidades históricas? Muitos acreditam que cruzar com um bichano de pelagem escura é apenas falta de sorte passageira. Mas nas ladeiras de Pedra Sábio de Ouro Preto, em Minas Gerais, a história é bem mais sombria. Dizem os antigos que, entre os casarões coloniais e o badalar dos sinos das igrejas setecentistas, vaga um animal que não pertence a este mundo. Ele não é um gato comum, é o Arauto do Fim, uma entidade que surge para dar o último aviso, antes que a foice da morte colha uma alma. Quem ignora sua presença silenciosa, ou tenta afugentá-lo com grosseria, sela o próprio destino sob o luar das montanhas mineiras. A história começa com um Heitor, um arquiteto paulista arrogante que viajou até as Minas Gerais para coordenar a restauração de um casarão do século XVIII. Heitor não acreditava em superstições. Achava as histórias de assombração e causos de boteco apenas folclore para turista ver. No seu primeiro dia, enquanto tomava um café forte em uma padaria perto da Praça Tiradentes, ouviu o balconista, o seu Bento, avisar sobre o animal que rondava a rua direita. O velho, com as mãos calejadas e olhos cansados, disse que um gato preto de olhos cor-de-brasa tinha sido visto sentado no parapeito da obra de Heitor. O arquiteto apenas riu, dizendo que o único perigo que um gato oferecia era o de soltar pelos nos seus desenhos técnicos. Naquela mesma noite, a neblina densa, que os locais chamam de russo, desceu sobre a cidade, abraçando as torres das igrejas e silenciando os passos dos poucos pedestres. Heitor trabalhava sozinho no casarão, iluminado apenas por uma luminária de mesa e a luz fria do seu notebook. O silêncio era interrompido apenas pelo estalo da madeira antiga e pelo som do vento uivando nas frestas das janelas de guilhotina. Foi quando ele ouviu um miado baixo gutural que parecia vir de dentro das paredes de pau a pique. Ao olhar para o canto escuro do salão principal, viu 2 pontos amarelos brilhando intensamente. O gato estava lá, sentado com uma postura quase majestosa, sobre uma pilha de vigas de madeira. Ele era completamente negro, sem uma única mancha branca, e sua pelagem parecia absorver a luz ao redor. Heitor, irritado com a invasão, pegou um pedaço de ripa e bateu no chão, gritando para o bicho sair. O animal não se moveu. Em vez disso, fixou o olhar no arquiteto e soltou um som que não parecia um miado, mas um lamento humano, profundo e carregado de agonia. Sentindo um calafrio subir pela espinha, Heitor atirou um rolo de papel contra o animal, que saltou com agilidade sobrenatural e desapareceu nas sombras de um corredor sem saída. No dia seguinte, o clima na obra estava pesado. Os operários, todos nascidos na região, recoçavam-se a subir no andaime mais alto. Eles diziam que o aviso foi dado e que o cheiro de enxofre pairava no ar. Heitor, aos berros chamus, de ignorantes, e subiu ele mesmo, para mostrar que não havia perigo. Enquanto estava lá no alto analisando a cimalha do telhado, ele viu o gato novamente. O bicho estava no telhado da igreja em frente, olhando diretamente para ele. Heitor sentiu uma tontura súbita. O chão pareceu oscilar como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Ele se segurou a tempo, mas uma premonição terrível o invadiu. Ele viu, por um breve segundo, o próprio corpo estendido nas pedras da rua. Mesmo abalado, o orgulho de Heitor falava mais alto. Ele desceu do andaime e foi para um bar, tentando afogar o medo em doses de cachaça artesanal. Ali, encontrou novamente o seu Bento, que o encarou com tristeza. O velho explicou que o gato preto não traz a morte por maldade, mas, por misericórdia, para que a pessoa tenha tempo de se despedir e acertar suas contas. Se ele apareceu para você 3 vezes, moço, a terceira é o último aviso. Se você não dobrar o joelho e pedir perdão pelo que fez de errado na vida, a noite não terá amanhã, sentenciou o senhor antes de se retirar. Heitor bateu com um copo na mesa, pagou a conta e saiu cambaleando pelas ruas desertas. A noite estava estranhamente quente para os padrões de Ouro Preto, enquanto subia a ladeira, em direção à sua pousada. Heitor percebeu que o som de seus próprios passos tinha ecoado uma batida a mais. Ele parou. O eco parou. Ao chegar à frente da igreja de São Francisco de Assis, as luzes dos postes piscaram e se apagaram simultaneamente. No meio da escuridão, lá estava o gato preto sentado no meio do caminho. Desta vez, o animal não fugiu. Ele começou a crescer,
sua sombra se alongando pelas paredes de pedra até cobrir toda a fachada da igreja. Os olhos amarelos agora eram duas fogueiras infernais. O ar tornou-se rarefeito, e o cheiro de terra úmida de cemitério inundou os pulmões de Heitor. Ele tentou gritar, mas a voz não saía. O gato deu um passo à frente e a realidade ao redor do arquiteto começou a se desfazer. As pedras do calçamento se transformaram em mãos esqueléticas que agarravam seus tornozelos. Ele lembrou de todas as vezes que foi arrogante, de como negligenciou a família e de como tratou com desprezo a cultura daquele povo. O último aviso tinha sido dado, e ele o ignorou com escárnio. O animal soltou um rugido ensurdecedor que ecoou por todo o vale, e as sombras o engoliram por completo. Na manhã seguinte, a cidade acordou com o burburinho habitual, mas o casarão em obras estava estranhamente silencioso. Os operários encontraram o chapéu de Heitor caído na entrada, mas não havia sinal dele. Na poeira do chão da sala principal, onde o arquiteto costumava trabalhar, havia apenas as marcas de pegadas de um gato grande e, ao lado delas, o desenho de uma cruz marcada profundamente na madeira. O arquiteto nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele fugiu de medo, mas os moradores mais antigos de Ouro Preto, quando veem um gato preto cruzando as ladeiras sob a névoa, fazem o sinal da cruz e apressam o passo, sabendo que para alguns, o último aviso já foi dado.